رسول الله. Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, louvamos a Ele, só a Ele adoramos. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Testemunhamos que não há divindade além de Deus, Altíssimo seja. Testemunhamos que Muhammad é seu mensageiro, enviado como selo da profecia e último de seus mensageiros e como misericórdia para toda a humanidade. Continuando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda estamos na introdução e estávamos a falar sobre um assunto muito importante para sabermos, termos a plena convicção de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro que foi profetizado por profetas que o antecederam, como Jesus, Moisés, Abraão e outros mensageiros e profetas que o antecederam. Então nós falamos sobre o assunto de Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas escrituras sagradas que antecederam ao Alcorão. E também falamos sobre a história de alguns monoteístas que esperavam o envio de um mensageiro chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. Então vamos citar agora a história de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de um dos sahaba ou de um dos discípulos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que contou a história dele e como ele chegou até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, como ele se tornou muçulmano e os passos que ele deu para chegar até a religião de Deus e até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Temos na história desse nobre companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, algumas lições para que a gente entenda bem como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é reconhecido pelos verdadeiros monoteístas e pelos verdadeiros religiosos entre cristãos e judeus como um verdadeiro mensageiro. Esse discípulo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, se chama Salman al-Farisi, ou seja, Salman o persa. Então ele era um homem persa, vivia na região da Pérsia. E a tradição do povo dele, dos familiares dele e dele, naquela época, era adorar o fogo. E era uma religião que era seguida naquela região, e o pai dele zelava muito para que o filho seguisse também a mesma tradição que a família, que o pai. Então, Salman, ele conta a sua história e ele inicia assim: o meu pai, ele me enviou em um serviço, e eu demorei para voltar. E o que Salman fez? Ele passou na frente de uma igreja e ele ficou maravilhado com aquilo que ele viu dentro da igreja. Ele gostou da maneira na qual aquelas pessoas adoravam a Deus. Então ele perguntou àquelas pessoas: Aina aslu hadha ad-din? Qual é a origem dessa religião? Ou onde é o local de origem dessa religião? Aí disseram para ele Ash-Sham, ou seja, a região da Síria. Então ele disse para eles: quando vocês tiverem uma caravana da Síria, me avisem para que eu vá até esse lugar com eles. Ele quer deixar o seu local de nascimento, o seu local de origem, deixar a sua tradição e viajar a esse local. Porque ele ficou influenciado, gostou daquilo que ele viu dentro daquela igreja. Enfim, ele voltou até o pai dele tinha enviado pessoas atrás dele, porque ele demorou. Nem foi para concluir o serviço para o qual ele foi enviado, que é cuidar dos assuntos do seu pai, e também sumiu, nem ficou em casa. Então, ele mandou os seus serventes atrás do filho dele, se preocupou com ele. Então, o menino, ele disse para ele: olha, eu passei na frente de uma igreja, وَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْهُمْ. Eu fiquei maravilhado e gostei daquilo que eu vi deles. Então, o pai dele já percebeu que ele estava se desligando da tradição deles. Ele chegava a amarrá-lo para que ele não saísse, não se influenciasse com ninguém.
Enfim, chegou até Salman a notícia de que, olha, tem uma caravana da Síria. Se você quiser viajar com eles e ir com eles, você pode fazê-lo. Enfim, ele foi até ele acabou fugindo de sua casa e fugindo de seu pai e foi até a Síria. E ele perguntou, quem é o maior sábio dessa religião? Quem é o sacerdote que pode me ensinar tudo sobre essa religião? Então ele foi guiado, ele foi orientado a ir até fulano e foi até essa pessoa e viveu com essa pessoa. Porém, ele percebeu que essa pessoa era desonesta. O que essa pessoa fazia? Por exemplo, ordenava que as pessoas, que os fiéis doassem e pegava aquela doação para ele mesmo. E essa pessoa, esse sacerdote, acabou por morrer. E as pessoas iriam enterrá-lo, iriam fazer toda a obrigação, entre aspas, religiosa que devem fazê-lo e tal. Então Salman disse para eles, olha, ele não é uma boa pessoa. Eu convivi com ele e eu estive do lado dele durante muito tempo e ele vos enganava. Aí eles disseram, o que você está falando? Está louco? Não pode. Isso nós não acreditamos, tal. Ele falou, eu tenho uma prova. Ele enterrava tudo aquilo que vocês davam de doação em tal lugar. E eu indico para vocês onde está. Então, ele indicou para eles e eles encontraram um grande tesouro, doações lá que o povo fazia, né? Então, eles em vez de enterrá-lo, eles acabaram por crucificá-lo. Enfim, agora Salman ficou sozinho. Então, ele foi orientado a seguir um outro sacerdote, uma outra pessoa, ou seja, um outro cristão monoteísta. A gente estava a falar sobre Muhammad nas escrituras sagradas e sobre monoteístas que esperavam o envio do profeta Muhammad e quando ele foi enviado, o seguiram. Então, essa época de Salman era a época do envio de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Porém, esses são cristãos monoteístas que ainda seguiam o monoteísmo pregado por Jesus, porém ainda não tinham notícia do envio exatamente de que Muhammad foi enviado, mas esperavam o seu envio. Então ele seguiu esse novo sacerdote. E aí Salman ele diz, este sim era um homem honesto, tudo aquilo que ele ordenava também ele cumpria. Enfim, chegou o dia em que este homem estava a morrer. Ele estava no leito da morte, estava agonizando para morrer. Então Salman viu que esse homem irá abandoná-lo. E ele viu que esse homem era de total confiança. E era uma pessoa crente, monoteísta, e seguia aquilo que ele pregava às pessoas. Então ele pediu um conselho a esse homem antes dele morrer. Ele disse assim para ele, olha, eu vim da Pérsia até a Síria e convivi com você e hoje eu vejo que você irá morrer em breve. Por isso eu peço o teu conselho. Então esse homem disse, olha, as pessoas modificaram e as pessoas alteraram a religião. Não tem mais ninguém que eu te aconselho a seguir e que eu possa te orientar a ir segui-lo, a não ser um homem fi al-Mawsil, na cidade de Mossul, ou seja, lá no Iraque. Falhaq bihi. Na língua árabe ele disse assim, olha, Ay bunay, wallahi, ma a'lamu ahadan al-yawma ala ma kuntu alayhi. لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه. Olha, as pessoas alteraram muito e abandonaram a religião e abandonaram aquilo que essas pessoas deviam seguir. Aí ele dá a exceção agora. Ele diz, إِلَّا رَجُلًا بِالْمَوْصِلِ وَهُوَ فُلَانٍ. A não ser um homem em Mossul e este homem é fulano. فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ. Ele segue aquilo que eu seguia. Ele tem a mesma orientação que eu tenho. فَالْحَقْ بِهِ. Siga-o. Então imaginem agora, Salman saiu da Pérsia, veio para a Síria. E agora da Síria ele vai para o Iraque. Imaginem, antigamente, qual era o meio de transporte. E que condição que ele tinha para viajar. Porém, é um homem que está em busca da verdade. Devemos gravar isso bem.
em busca da verdade. A verdade ela não está simplesmente num local onde uma pessoa, olha, adora a Deus de uma forma bonita. Não, olha, gostei e tal. A verdade ela tem profecia. A verdade ela tem critérios para que esse profeta realmente seja considerado como verdadeiro. E a verdade ela tem uma crença, tem uma adoração, tem uma conduta, uma orientação. Então vejam o esforço de Salman e a história dele, como nos indica que a verdade ela deve ser procurada com sinceridade. Então Salman agora ele viaja. Para onde? Para o Iraque. E aí ele chega até essa pessoa, até esse monoteísta cristão, até esse sacerdote, e ele o segue. E convive com ele. E aí esse homem também, chega a hora dele morrer, e aí Salman vai e persiste. Fala para esse homem, olha, fulano me recomendou segui-lo, e agora você está a agonizar para morrer. O que você me recomenda? Aí esse homem fala a mesma coisa, olha, não tem mais ninguém que eu conheça, que eu possa te orientar, ir e seguir essa pessoa, a não ser um homem que está em Nasibin. Essa cidade, procurando assim esse nome atualmente, fica na região da Turquia. Aí o cidadão vai lá, viaja do Iraque até a Turquia. Aí ele pede a orientação desse novo sacerdote, diz para ele, olha, eu vivia com fulano, e fulano recomendou que eu seguisse fulano, e fulano me recomendou que eu te seguisse. E assim até o dia em que chega a hora desse homem se despedir dessa vida. Aí a mesma recomendação ele dá para esse jovem, para Salman al-Farisi. E ele diz para ele, olha, não conheço mais ninguém que segue a verdade, a não ser um homem numa cidade chamada Amuriya. Também na mesma região. Aí Salman ele viaja para esse local. E de novo ele segue um novo homem, um novo sacerdote, um novo monoteísta, um novo líder. E também ele vê nele a sinceridade, a crença, a adoração a Deus com sinceridade. E também esse homem, no fim de sua vida, acaba por aconselhar a Salman. Porém, tem um novo conselho. Este homem diz, olha, não tem mais ninguém que eu conheço que eu possa te recomendar, te orientar a segui-lo. Não tem mais ninguém. Tá bom, o que eu faço? Fulano me recomendou te seguir, e agora? Então vamos ler a frase em árabe. O que esse homem, esse sacerdote falou para Salman? Ele diz o seguinte para ele. Ay bunay, wallahi ma a'lamuhu أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه. Meu filho, olha, eu não conheço mais ninguém que eu possa te orientar, te recomendar segui-lo. Não tem mais ninguém. Todo mundo alterou. Todo mundo inventou aquilo que não faz parte da religião de Deus. Aí ele diz para ele, وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ. E esse é o nosso assunto, quando falamos monoteístas que esperavam o envio de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E falamos também Muhammad nas escrituras sagradas antigas, no Evangelho e na Torá e outras escrituras. Então o homem diz para ele, وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ. Porém, chegou a época do envio de um profeta. Zamanu Nabi, a época de um profeta. Huwa mab'uthun bidini Ibrahim. Ele será enviado com a religião de Abraão, com o monoteísmo puro de Abraão. Aí ele dá para ele alguns sinais para que ele possa encontrar esse profeta. Como a gente disse, a profecia tem critérios. A verdade tem critério para você seguir. Não é assim. Quem diz ser apóstolo, profeta, se declara como tal, você o segue. Então, esse homem disse para ele, citou para ele esses sinais. Disse para ele, então, Huwa mab'uthun bidini Ibrahim. Ele é enviado com a religião de Abraão. يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين. Ele irá surgir na terra dos árabes e irá emigrar para uma terra
que se situa entre montanhas, que tem pedras negras. Al-Harra, Harratain é duas Harra. Al-Harra seria um local rochoso onde predomina pedras que são escuras. Então, esse é o primeiro sinal. Ele vai surgir na terra dos árabes e irá emigrar para uma terra que é montanhosa. Então ele deve procurar essa cidade. Aí agora o segundo sinal. E também ele disse, Bainahuma Nakhl. Dentro dessa cidade e dessa região montanhosa também tem muitas tamareiras. É uma região, então, rica em agricultura, em árvores, tamareiras. Nakhl. Aí agora o segundo sinal. Ya'kulul hadiyya. Esse profeta, ele aceita o presente. Wala, não. Ya'kulus sadaqa. E não aceita esmola. Então agora o homem morreu e Salman ficou sozinho e ele ficou a procurar. Como eu posso chegar até a terra dos árabes? Agora ele está na região da Turquia. Então vejam a viagem longa que ele fez em busca da verdade. E vejam o preço que ele pagou, porém ele foi recompensado por isso. Ele encontrou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. O que aconteceu com ele? Ele então encontrou uma caravana árabe, uma caravana de árabes, e disse para eles, olha, eu dou tudo aquilo que eu tenho para vocês, porque ele ficou ainda, permaneceu vários dias e meses ali e trabalhou, e tinha ovelhas, então ele trabalhou para se sustentar e para juntar algo para poder viajar. Então ele encontrou essa caravana e prometeu para eles, eu dou para vocês tudo o que eu tenho, todo esse meu rebanho, só que eu quero que vocês me deixem nesse local. De onde vocês são? De tal tribo. Eu quero ficar nessa região, que é uma região onde tem tamareiras, uma região montanhosa e tal. E eles eram exatamente daquele local. Porém, eles o traíram. O que eles fizeram? Quando chegaram na terra deles, eles o venderam como escravo. E, como sorte e bom destino de Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, ele foi vendido para um homem judeu. Um homem judeu. Porém, ele ficou ocupado com a escravidão, ou seja, ele era servente. Ele não tinha direitos. Ele pode descansar, ele dorme na casa de seu senhor e tudo, porém ele não pode sair sem a permissão de seu senhor. Ele é então um servo. Então, agora a servidão o ocupou de ficar procurando o profeta, ou procurar a religião, procurar o monoteísmo. Ele só está ocupado com o trabalho a serviço desse homem que é dono dele. Então, ele conta ainda a história dele e diz o seguinte, e certo dia eu estava numa tamareira, trabalhando, cultivando aquela tamareira, e aí eu ouço um primo do meu senhor falar para ele. Falar para ele o quê? Falar para ele exatamente sobre esse assunto que ele procura há muitos anos. Esse assunto que foi a razão dele sair, mudar de sua cidade, deixar a sua família, deixar a sua terra natal, em busca da verdade. O que esse homem judeu disse ao seu primo judeu também? Disse assim, قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. Ele disse assim, que Deus amaldiçoe Bani Qayla. Bani Qayla era o nome que os judeus davam a duas tribos, que é Al-Aws e Al-Khazraj, que são as tribos que seguiram o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Salman ainda não tem esse conhecimento, mas estava ali em Medina. Então, o judeu diz para o outro judeu, olha só, Bani Qayla estão agora reunidos com um homem que veio de Meca, e eles alegam que ele é profeta. Salman agora treme. Ele mesmo conta e diz, eu começo a tremer. Eu caio da árvore e vou até
o meu senhor e digo para ele, o quê? O quê? Meda, o que vocês estão dizendo? Aí o homem dá um tapa nele e diz para ele, não é da tua conta, vai trabalhar, volta ao teu trabalho. Aí ele falou, tudo bem, eu volto ao meu trabalho. Voltou ao seu trabalho, o importante agora, ele teve uma nova informação e teve uma indicação daquilo que ele tanto procurava. Enfim, depois disso, ele procurou ter um tempo para ir procurar pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E ele vai procurar por esses 3 sinais. Quais são os 3 sinais que ele ouviu? Sobre o local, o local ele já está ali. Agora ele tem outros sinais. Ele aceita o presente, não aceita a esmola. E ainda um quarto sinal, que é o terceiro que ele vai procurar, além do local, que é, nas costas dele, tem Khatim an-Nubuwa, ou seja, tem o selo da profecia, tem um sinal no corpo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que indica que ele é um profeta. Enfim, Salman, ele vai até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e o encontra. E diz a ele, eu ouvi dizer que o Senhor veio de fora, chegou na cidade há pouco tempo, isto é uma esmola para você e para os seus amigos, para os seus companheiros. Então, ele viu que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pegou aquilo, aceitou aquilo e deu para os seus companheiros e não pegou nada daquilo para ele. Dias depois, ele o visita de novo e diz, olha, eu trouxe agora para o senhor essas tâmaras, elas são um presente, tanto para o senhor como para os seus companheiros. Então, ele vê que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pega daquilo que é presente, hadiya. Enfim, agora falta o quê? O selo da profecia nas suas costas. E certo dia o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estava junto com seus companheiros usando uma túnica, uma roupa que é mais parecida com o que a gente tem, que é uma toalha. Não é uma roupa costurada que envolve os nossos órgãos assim. Então ele estava num féretro, num enterro. Então Salman veio e começou a rodear o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, para observar algo, e o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, viu, percebeu que ele procurava alguma coisa. Então, como se ele dissesse para ele, acho que você procura algo. Ele fez esse manto, essa toalha, essa túnica descer um pouco e mostrou para ele aquilo que ele procurava, que era um selo, uma marca nas suas costas. É dito então que Salman abraçou o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e começou a beijá-lo e beijar o seu corpo. E se apresentou e contou essa história para ele. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, recomendou, aconselhou que ele contasse essa sua história para as pessoas, para os seus companheiros. E essa história foi relatada por Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, ou seja, o primo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e Salman disse para ele, eu contei esta história para o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, assim como a contei para ti, ó Ibn Abbas. Então essa é uma história que nos ensina sobre os monoteístas que esperavam o envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conforme o anúncio do envio dele nas escrituras sagradas, e são pessoas que o seguiram após saberem que ele é o verdadeiro profeta enviado por Deus como último dos mensageiros. É uma história muito importante para que a gente reflita sobre isso e sobre como a gente deve sempre buscar a verdade e sempre seguir essa verdade conforme esses critérios citados nessa e em tantas histórias que a gente tem na biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Nos encontramos, inshallah ta'ala, num próximo assunto, ainda sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja sobre ele e sobre todos os outros mensageiros enviados como orientação para toda a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.